E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 8 filmes brasileiros para melhor conhecer o Brasil. Bom, pessoal, aqui estou eu com a minha canequinha de Mazzaropi, o cangaceiro, para falar justamente sobre cinema nacional. Porque no Brasil acontece uma coisa muito curiosa, gente. Muito curiosa. Nós vivemos aqui como verdadeiros alienígenas. A gente não conhece quase nada da nossa história, da nossa geografia e da nossa cultura em suas variadas manifestações. Não conhecemos a cultura popular, não conhecemos a música, não conhecemos a literatura e não conhecemos o nosso próprio cinema. Por isso, estou aqui para falar, um pouco sobre o cinema e trazer 8 filmes que podem nos ajudar a conhecer não só o cinema brasileiro, como o nosso próprio país. Aqui, portanto, pessoal, não vai ser uma análise dos filmes, porque eu não tenho nem capacidade para isso. Eu não entendo nada de cinema, pessoal. Então, analisar filmes é uma coisa que, assim, não é realmente da minha área. Posso me arriscar numa coisinha ou outra, mas não é da minha área. Beleza? Aqui é uma lista rápida, tá? Para que você que me assiste possa buscar esses filmes e ter as suas próprias interpretações, ter o seu próprio encantamento com esses filmes, caso você ainda não os conheça. Aqui, pessoal, fiz uma lista rápida, beleza? Não pensei muito para fazer. Tive a ideia de fazer o vídeo, já anotei uns filmes e pum, foi isso. Certo? Então, naturalmente, muitos outros filmes ficam de fora, inclusive até filmes melhores, por que não? Tá? Aqui não é uma lista de melhores filmes, mas apenas filmes que podem nos ajudar a compreender o nosso país. Beleza? Vamos a eles então. Vou começar com aquele que eu acredito ser o mais famoso, O Alto da Compadecida. Tudo bem, pessoal, eu sei, todo mundo já assistiu esse filme, por que trazer ele? Porque não tem como falar nem de cinema brasileiro, nem de conhecer o Brasil sem levar em conta O Alto da Compadecida. Dirigido por Guel Arraes, o filme inicialmente foi uma minissérie, tá, da Globo, porque a Globo, quando pega para fazer, coisas relativas à cultura popular brasileira, normalmente faz muito bem, tá? Diferente de boa parte das novelas dela, que são uma porcaria, e da linha editorial dela, que também é uma porcaria, a Globo de fato tem alguns trabalhos muito bons. E o Auto da Compadecida com certeza está entre eles. Como filme, foi lançado aí no ano 2000. Comemoramos então 500 anos de Brasil com o Alto da Compadecida. O filme, pessoal, é baseado em algumas peças de teatro compostas por Ariano Suassuna, dentre elas, O Alto da Compadecida. Tá? Recomendo muito a leitura porque existem coisas aqui que não estão no filme, certo? É uma leitura deliciosa, tão boa quanto o filme, beleza? Eu não vou perder meu tempo aqui, pessoal, fazendo uma sinopse do filme, porque, como eu disse, todo mundo já assistiu, não é mesmo? Mas eu digo o seguinte: Ariano Suassuna tinha a preocupação de valorizar a cultura popular brasileira. Mais do que um escritor, Ariano Suassuna foi um intérprete do Brasil, das raízes brasileiras. E o Alto da Compadecida, enquanto filme, transparece isso muito bem. E é estrelado por atores de primeira linha. O Matheus Nastergalli é um dos melhores atores que existem aqui no Brasil, interpretando lá o João Grilo. A gente tem também a Fernanda Montenegro interpretando Nossa Senhora, outra atriz fantástica. Selton Mello interpretando o Chicó, ficou muito engraçado. E também Maurício Gonçalves interpretando Manuel, Jesus. E Ariano Suassuna inova ao trazer Jesus negro. De fato, nesse diálogo com a cultura popular brasileira, principalmente a cultura nordestina.
E outra coisa que deve ser comentada sobre o Auto da Compadecida é a sua trilha sonora. Em grande parte contém músicas do movimento armorial, que foi um movimento iniciado aí pelo próprio Ariano Suassuna, onde faz uma espécie de interpretação erudita da música popular do Nordeste brasileiro. Tá? Existem centenas de vídeos do Quinteto Armorial aqui no YouTube, recomendo muito que todos ouçam. Vale muito a pena, pessoal. Então começamos nossa lista com o Auto da Compadecida e vale aqui ressaltar, a gente não está fazendo em ordem, beleza? Isso aqui não é um ranking. A ordem aqui é totalmente aleatória. O segundo filme que eu venho recomendar aqui é O Cangaceiro, de 1953. E é o filme mais antigo dessa lista. Dirigido por Lima Barreto, não o Lima Barreto da literatura, beleza? Lima Barreto, o cineasta, um grande cineasta. O Cangaceiro foi o primeiro grande filme de repercussão internacional do Brasil, vencendo inclusive prêmios no Festival de Cannes. O filme nos traz o cangaceiro Teodoro, que se apaixona por uma professora que foi capturada pelo seu bando. Ele ajuda a professora a fugir e o seu bando, liderado pelo capitão Galdino, começa uma perseguição a eles. E todo o filme traz essa perseguição. Devido à sua qualidade e à sua repercussão, o filme foi um marco na história do cinema nacional. E foi um filme que traz um pouco da estética do Velho Oeste dos Estados Unidos. Ele tem essa inspiração. Se trata de um filme de produção industrial e saber disso é muito importante. O terceiro filme da lista, pessoal, é Vidas Secas, de 1963. E, de propósito, eu quis colocar Vidas Secas logo depois de O Cangaceiro. Dirigido por Nelson Pereira dos Santos, um grande conhecedor da cultura popular brasileira, o filme Vidas Secas faz parte do chamado cinema novo, que se contrapunha ao modelo industrial anterior de filmes como O Cangaceiro, por exemplo. O cinema novo queria trazer outra estética e filmes de baixo custo. Vidas Secas, nesse contexto, surge como um filme importantíssimo. Também acredito que eu não precise aqui fazer uma sinopse do filme, uma vez que o filme é baseado no romance do gigantesco Graciliano Ramos. E veja, essa é uma das poucas vezes em que um romance é adaptado para o cinema e em que não há perda de qualidade. Porque normalmente, quando o romance é adaptado, né, o filme normalmente é muito pior que o livro. Nesse caso, o filme consegue conservar o alto padrão do livro. É um filme excelente e vem dessa época em que se começa a chamar a atenção para o estado em que viviam as classes populares do Brasil. O povo brasileiro. Em que estado vivia o povo brasileiro? Foi uma época de grande interesse pelo Brasil, uma época de grande descoberta das nossas raízes. E aqui, pessoal, já que estamos falando de cinema novo, década de 1960, a gente não pode deixar de falar daquele que foi o maior diretor de cinema do Brasil, o nosso maior cineasta, Glauber Rocha. É impossível falar de cinema no Brasil sem falar do Glauber, porque o cara tinha uma inteligência, uma percepção, uma sensibilidade muito únicas, pessoal. Ele conseguia ler a realidade do Brasil popular, do Brasil raiz, o Brasil profundo, o Brasil tradicional, de uma maneira única e trazer essa realidade para as telas. Cada um dos seus filmes é uma obra de arte. E aqui eu pude incluir todos eles. Pum, beleza? Todos os filmes do Glauber estão aqui inclusos nesse vídeo. Mas, já que eu prometi aqui falar sobre 8 filmes, vou comentar sobre 2 do Glauber muito brevemente, que são 2 dos mais famosos. Deus e o Diabo na Terra do Sol e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Sua continuação. Eu sei que eu já esclareci aqui que o objetivo do vídeo não é fazer uma análise dos filmes, mas eu ressalto isso dizendo que eu não tenho a menor capacidade de analisar esses 2 filmes do Glauber, beleza? Eles são de uma profundidade, assim, indescritível.
Mas eu menciono eles aqui, pessoal, porque existe uma centena de artigos, de vídeos, de coisas assim sobre esses filmes, analisando esses filmes aqui na internet. Então eu recomendo muito, né, que vocês pesquisem aí, tá? Eu já fiz isso, é uma delícia ler sobre esses filmes, ler interpretações desses filmes, tá? Então aqui de maneira muito grosseira, vamos apenas tratar da sinopse desses filmes, beleza? Começando com Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, ano do golpe militar. Esse filme explora o abandono em que vivia o povo do Nordeste, trazendo uma realidade um pouco anterior. Com a crise da cana-de-açúcar, o Nordeste passou por um período de grande e longa decadência. E o povo nordestino, principalmente o povo do sertão, ficou largado ao Deus dará, né? Ficou simplesmente abandonado, sem qualquer perspectiva de vida. E dentro desse contexto, havia, grosso modo, dois caminhos para esse povo órfão, digamos assim. De um lado, o beatério, o fanatismo religioso, que tem o movimento de Canudos como seu maior expoente. Obviamente, Canudos é muito mais do que isso, certo? Mas aqui falando de maneira resumida, tá? Então, de um lado, o beatério. Do outro lado, o cangaço. Esses dois eram os dois refúgios buscados pelo povo. E eles são muito bem explorados nos romances do José Lins do Rego, recomendo muito, principalmente o romance Pedra Bonita, muito bom para tratar desse tema. E o Glauber, no Deus e o Diabo na Terra do Sol, vai trabalhar justamente com essa dualidade, revelando assim o estado de abandono pelo qual o povo brasileiro passava. Nós temos no filme o vaqueiro Manuel, que mata o coronel que o explorava e que passa por esses dois caminhos. Primeiro pelo beatério e depois pelo cangaço. Ele chega a entrar no bando do capitão Corisco, bando esse que já passava por uma decadência. E aqui nós vemos uma visão do cangaço completamente distinta da visão do filme O Cangaceiro. Glauber apresenta o cangaço de um ponto de vista muito mais místico. Beleza? E no final do filme, o Corisco é morto por Antônio das Mortes, o matador de cangaceiros. Antônio das Mortes esse, que será o protagonista do filme O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 1969. O Dragão da Maldade é basicamente a continuação de Deus e o Diabo na Terra do Sol. E nesse filme a gente tem uma releitura da figura de São Jorge, feita por Glauber, de uma maneira simplesmente indescritível, pessoal. Nesse filme, como eu já falei, nós temos Antônio das Mortes como personagem principal. E ele é contratado para botar fim num pequeno movimento que aparentava ser uma espécie de ressurreição do cangaço. Só que nesse caminho, Antônio das Mortes ele começa a se conscientizar da miséria do povo e muda de lado. Ele para de lutar do lado dos fazendeiros, dos exploradores e começa a lutar do lado do povo. Passa, portanto, por uma espécie de conversão, digamos assim. É óbvio que todos os filmes do Glauber têm uma conotação política fortíssima. E a forma como Glauber consegue articular elementos da cultura popular, elementos do misticismo com as suas posições políticas é o que o torna tão genial. Poucas pessoas nesse país compreenderam a cultura popular como Glauber Rocha. Por isso recomendo não apenas esses dois filmes, como todos os filmes que ele já produziu. Bom, depois desses filmes do Glauber, nós temos o nosso sexto filme da lista, que é o filme Terra Estrangeira, de 1995, dirigido por Walter Salles e Daniela Tomás. Eu já fiz uma análise desse filme aqui no canal, recomendo que vocês assistam. E nesse filme, pessoal, nós temos a mais dura crítica ao liberalismo no Brasil, ou ao neoliberalismo, como querem alguns. Desse ponto de vista, é um filme atualíssimo, que mostra a situação de total falta de perspectiva da nossa juventude nos dias atuais no Brasil. Tudo bem, o filme já faz 30 anos seu lançamento, mas a situação trazida pelo filme apenas se agravou. Por meio dos seus protagonistas, Paco e Alex, o filme mostra como a juventude brasileira não tem perspectiva nenhuma nesse país. Como nós somos uma pátria filicida, uma pátria que mata os seus filhos.
Após a morte da sua mãe, Paco resolve viajar para a Espanha em busca de suas raízes. Ele se mete no esquema de contrabando, passa por Portugal e lá em Portugal ele encontra Alex. E o filme inteiro, gravado em preto e branco, tem toda essa aura melancólica, justamente para mostrar essa situação de desenraizamento da nossa juventude. É a maior crítica ao liberalismo que nos governa até os dias de hoje, mas desde a Era Collor, que eu já vi, pessoal. Vale muito a pena assistir. Agora, pessoal, deixa eu pegar minha caneca do Mazzaropi, porque não podia faltar o nome dele nessa lista, não é mesmo? O nosso sétimo filme é Jeca Tatu, de 1959. O filme é dirigido por Milton Amaral e traz Mazzaropi nessa sua genial releitura do personagem Jeca Tatu de Monteiro Lobato. O Jeca Tatu, por si só, pessoal, é um personagem muito polêmico. Inventado pelo Monteiro Lobato lá nos anos 1910, o Jeca Tatu é uma caricatura dos caboclos que atormentavam o Lobato na sua tentativa de ser fazendeiro, né? O Lobato herda uma fazenda do seu avô, o Visconde Tremembé, e ele lida ali diretamente com esses caboclos e acaba adquirindo, né, uma birra muito grande deles. Né? Fala que são pessoas de cabeça dura, etc. E o conto dele, Urupês, é em grande parte um desabafo em relação a tudo isso. O Monteiro Lobato era muito bocudo, né? E não tinha, assim, intenção nenhuma de agradar ninguém nas coisas que escrevia ou que dizia. Mas vejam, pessoal, esse texto do Monteiro Lobato, Urupês, e o personagem que ele inventa, né, o Jeca Tatu, foram muito importantes porque foram um verdadeiro divisor de águas também na compreensão do povo brasileiro. Eu explico. Havia naquele período uma idealização muito grande da figura do caboclo, muito parecida com a idealização que houve do índio no período do Império. E o Monteiro Lobato, ele era antirromântico ao extremo, não suportava romantismo, não suportava idealização. E nesse texto, Urupês, ele chama as classes letradas do Brasil para a realidade. Olhem a realidade do povo brasileiro. Chega de idealizações. Vamos ver o povo como ele é. E nisso, o Monteiro Lobato conseguiu não apenas acabar com essa idealização do caboclo, como abrir os olhos do Brasil para si próprio. Monteiro Lobato conseguiu forçar as camadas letradas a olharem para o povo brasileiro na sua realidade. Inclusive, tem todo um livro do Monteiro Lobato chamado O Problema Vital, que é uma coletânea de artigos em que ele chama atenção para o fato de que o povo brasileiro está abandonado. Abandonado, repleto de doenças, largado às traças como se não existisse, enquanto o governo insiste em trazer vários imigrantes ao invés de tratar do seu povo. Então, a criação do Jeca Tatu se insere nesse contexto. Apesar de ser um tanto caricato, né, teve essa grande importância. E o Mazzaropi, anos depois, consegue encarnar o Jeca Tatu, consegue fazer uma releitura do Jeca Tatu e trazer o caipira, o caboclo, para dentro do cinema. Esse foi um grande mérito do Mazzaropi, possibilitando assim uma grande identificação entre o povo caipira, o povo de São Paulo, o povo brasileiro como um todo, né, e o cinema brasileiro. Então o Mazzaropi foi fundamental no sentido de popularizar o cinema. E o filme Jeca Tatu é o grande marco desse movimento. Por isso é um filme que precisa ser conhecido. Mas eu recomendo aqui todos os filmes do Mazzaropi. O Mazzaropi é muito engraçado, pessoal. Recomendo todos os filmes dele e graças a Deus tem todos os filmes aqui disponíveis no YouTube. Para concluir essa nossa lista, pessoal, nosso oitavo filme tem uma relação direta com o Mazzaropi. Mas não é do Mazzaropi. É o filme Tapete Vermelho, de 2006. E traz, né, como seu ator principal, novamente, o gigante Matheus Nastergalli. Tá? O Matheus Nastergalli, que interpretou um sertanejo lá no Auto da Compadecida, aqui interpreta um caboclo, um caipira do Vale do Paraíba. Dirigido por Luiz Alberto Pereira, esse é um dos melhores filmes que eu assisti na minha vida, pessoal. Eu até quero gravar um vídeo especialmente sobre esse filme.
Foi a minha esposa que me recomendou esse filme quando nós ainda éramos noivos, né? Antes da gente casar. E esse filme me marcou muito, pessoal. Me marcou muito. Nele nós temos Quinzinho, interpretado aí pelo Matheus Naxergali, que é um caboclo do Vale do Paraíba, que tinha um sítiozinho, vivia lá com sua mulher e com seu filho. E do nada, é aniversário do filho dele, né? E do nada ele decide que o grande presente, né, para o filho dele seria levar o filho para a cidade para assistir a um filme do Mazzaropi. Igual o pai dele fazia com ele quando ele era mais novo. Então o Quinzinho pega o filho, pega a esposa e parte para diversas cidades do Vale do Paraíba em busca de um cinema, tá? Em busca de assistir esse filme do Mazzaropi. E pessoal, esse filme explora perfeitamente o contraste entre o Brasil tradicional, o Brasil profundo na pessoa do Quinzinho e o Brasil moderno, o Brasil cosmopolitizado, beleza? E mais do que isso, mostra a incompreensão do Brasil moderno por esse Brasil rural, por esse Brasil tradicional, por suas próprias tradições, já aí, né, desgastadas, já aí decadentes. Em outras palavras, mostra as consequências do desenraizamento da nossa população. O Quinzinho, por causa do seu jeito caipira, acaba sendo zoado por diversas pessoas, né? Incompreendido. Essa é a palavra fundamental. Tá? E muitas pessoas, inclusive, caçoam desse objetivo dele de mostrar o Mazzaropi para o seu filho. Muitos dizem, né, nossa, você nunca vai encontrar um cinema que exiba um filme do Mazzaropi, né? Que absurdo, né? Parecia uma coisa muito caricata. E esse filme é uma verdadeira epopeia, tá? Uma epopeia caipira, digamos assim. Tudo de ruim acontece com o Quinzinho. Ele acaba preso, ele perde o filho, e ao perder o filho, ele recorre imediatamente a Nossa Senhora. Ele vai até a Aparecida e lá, diante da imagem de Nossa Senhora, ele faz uma promessa pedindo o filho de volta. E consegue, né? Logo a santa atende seu pedido e ele consegue, né, encontrar o seu filho. Mas, pessoal, é um filme maravilhoso, né? Nessa busca por um cinema, né, que exiba Mazzaropi, nós temos aí uma espécie de busca, de fato, pela identidade brasileira. É uma coisa fantástica. Tá? Esse é uma obra de arte. Quis deixar ele por último de propósito. Recomendo muito. De fato, vale muito a pena ser assistido. Então, eu repito, né? Vou tentar depois gravar um vídeo comentando ele de maneira particular. Mas em termos de enredo, eu vou parar por aqui. Não vou dar mais spoilers. Beleza? Pessoal, esses são 8 filmes para conhecer melhor o Brasil. Se você tiver alguma outra recomendação de filmes assim repletos de brasilidade, deixe aqui nos comentários. E se você já assistiu algum desses filmes, comente aqui dizendo o que você achou deles. Você gostou? Você não gostou? Concorda que eles estejam aqui na lista? Discorda? Beleza? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima, meu povão!